Esse é o néctar do bolor da redução do golpismo do bolsonarismo, também conhecido como Vi no Zap. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vi no Zap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas, textos, áudios, vídeos, memes, pego tudo, ponho nesse grupo chamado Coluna do Garrone, só tem eu, e compartilho tudo isso com você. O nome disso é amor. Onde eu tô, precisa dizer, tô aqui nesse calor gigantesco do Cerrado, do Planalto Central. Só por isso eu já mereço um like nesse vídeo. O poeta Djavan fala do céu de Brasília, traço do arquiteto, mas tem o sol de Brasília, que é o maçarico do capeta. Por isso os óculos escuros aqui, por motivo de fotofobia. Vou mostrar isso aqui, vocês já conhecem, vou dar uma voltinha aqui, atrás de mim o Palácio do Planalto, ali eu vou mostrar aqui atrás de mim o Supremo Tribunal Federal. Vocês veem que está com grade porque tentaram explodir o Supremo, atacar, enfim, tem que ter grade. E aqui atrás de mim, além do Museu de Brasília, que fica aqui, tem atrás do Museu de Brasília o Congresso Nacional. Eu vou pedir para o Renatinho rodar umas imagens aqui de Brasília, imagens que eu fiz. E eu me posicionei aqui nesse lugar importante, central do Poder Federal. Nesse momento eu estou aqui na Praça dos Três Poderes, que por enquanto se chama Praça dos Três Poderes. Mas se aquele sonhado plano de Bolsonaro e companhia tivesse realizado, eu acho que teria que mudar o nome dessa praça para Praça de um Poder Só, porque não teria mais Congresso, não teria mais Supremo, seria todo o poder concentrado ali no Palácio do Planalto. Claro, você, patriota, lembra muito bem, você veio aqui mudar o Brasil. Senhoras com a Bíblia na mão, pessoas impotentes, pessoas incapazes. Foi lindo, eu tava aqui. Eu já intuía isso. Selminha, no 8 de janeiro, eu tinha quase certeza. Agora, será que ela tá com medo de ser presa? Quem disse que eu tô no Brasil? Será que ela tá naquele grupo que tava na Argentina, foi pro Peru e quer pros Estados Unidos? E eu fico pensando, ela não ia dar a vida pela liberdade? Cala a boca, comunista. Então, na versão bolsonarista, eram pessoas absolutamente incapazes, velhinhas com Bíblia na mão, mas tinha uma habilidade muito específica. É uma habilidade de participar de uma trama que, no fim das contas, ia acabar com um golpe de Estado. E tem também aquele poder mutante. Eles tinham, além dessa habilidade, um poder mutante de detectar comunismo em todos os lugares. No futuro, historiadores e psiquiatras vão estudar esse assunto. Antes de cair no Vi no Zap, eu vou mostrar mais um pouquinho, um trailerzinho curto do documentário que eu fiz no sul da Espanha, mostrando uma seita fechada. Só dava para entrar lá escondido. Buenas noches, senhor. Empezar a las 9. A las 9. Entonces voy a aparcar acá. Em breve, aqui, o DOC do Garrone, feito no sul da Espanha, visitando uma seita cristã fechada, com ritos bem específicos e com uma peculiaridade... Não, vou contar aos poucos, ainda não vou contar essa peculiaridade, que é assim... Vocês vão querer ver, mas por enquanto é isso, tá? Aos poucos vocês vão conhecendo o DOC, que vai sair aqui em breve na coluna do Garrone, é exclusivo, Garrone Repórter. Gente, tô aqui em Brasília e um dos assuntos hoje do Vi no Zap é o 8 de janeiro. E vocês vão ver provas contundentes lá mais pro fim do vídeo, na conspiração cabeluda, que é o momento que vocês mais gostam. A conspiração bem cabeluda, que conta com a parceria dos meus ajudantes aqui, Fake e News, e provas de que o PT organizou o 8 de janeiro. E tudo baseado em informação, notícia. Notícias verdadeiras? Não, a gente está falando de Vi no Zap. E eu tô derretendo, tá? Nem começou, já tô derretendo. Vamos começar com uma notícia vinda do STF. Vamos voltar aqui, vamos para cá. Uma notícia vinda aqui do STF. É notícia não, é fake news. Aqui no Brasil a gente tem muito conhecido esse sentimento de vergonha alheia, que é comum, todo mundo entende. E tem uma expressão em alemão que é engraçada, que é usada em várias línguas porque não tem uma tradução perfeita, que é a Schadenfreude. Schadenfreude, mais ou menos uma alegria pela desgraça alheia, alegria por ver o outro se... Só que aí, no caso dos bolsonaristas, essa alegria não precisa ser baseada na realidade. Eles inventam uma coisa, uma fake news, e eles têm uma alegria, eles regozijam
em cima de uma fake news. Não entendeu? Então eu vou mostrar um videozinho aqui que você vai entender exatamente do que eu tô falando. E o Alexandre de Moraes, gente, que não pode mais entrar nos Estados Unidos. Aí ele tinha uma casa lá, os Estados Unidos tomou e já tá colocando pra leilão. Tudo que vai e volta. Espero que volte bem rápido. Para todos. Ai, ai. Muito bom. Selminha, você? Não falo da minha vida pessoal. A Globo, claro, mente. O Vi no Zap é pura verdade. Fonte, Selminha. Quem disse que sou eu? Cala a boca, comunista. Eu não vou discutir com a Selminha prioridades. A Selminha está, como diria minha avó, um azougue. Será que é medo de ser presa? Eu juro dar a vida pela minha liberdade. Deixa eu trabalhar aqui, Selminha. Pode não parecer, mas isso aqui é jornalismo, tá? Então, a Selminha... Então, vamos pro vídeo, que é dessa pessoa que a gente não sabe quem é, mas eu tenho uma suspeita muito forte, mas vamos lá. Essa notícia não saiu em lugar nenhum. O Xandão não pode entrar mais nos Estados Unidos. Essa notícia não ia vazar, só ia aparecer aqui no grupo do Zap bolsonarista. Bem, eu tô gravando aqui, o presidente americano, por enquanto, é Joe Biden, tá? Então, no momento em que eu estou gravando, Alexandre de Moraes está com seu visto tranquilo, mas... A bolsonarista está super empolgada com essa notícia de que ele não só foi banido dos Estados Unidos, mas tem um imóvel dele que está indo a leilão. Aí ela ri. Então ela ri, se diverte, se escangalha de rir, essa gaiata patriota em cima de uma fake news. E aí tem aquela coisa mística, né? Que mistura um pouco de coach, quem lê O Segredo, e ela diz que o que vai e vem, essa coisa meio pensamento mágico, e é um pensamento mágico do bolsonarismo, que é um pensamento mágico em cima de uma fake news. Xandão, além de não poder mais pisar nos Estados Unidos, ele teve o imóvel que ele tem lá, o suposto imóvel, está sendo leiloado. É interessante a gente abordar que pouco importa que seja verdade ou mentira, claro que importa que seja verdade ou mentira, mas essa ideia que surge aqui como uma piada, ou seja, é uma derivação de uma suposta informação, dentro dos grupos bolsonaristas, você já pode dizer que isso já é uma realidade. Se tem piada, é porque é realidade. Aí vocês podem achar, isso é inofensivo e tal. Eu lembro do caso da fake news envolvendo o presidente Lula, de que ele disse que apoiava o assalto para as pessoas tomarem uma cervejinha, que é uma coisa de uma edição mal feita e tudo mais, uma fake news, mas que foi assunto aqui no parlamento. Um senador bolsonarista citou isso como se verdade fosse. Então, por mais absurdo que seja, vai sendo repetido, acaba virando verdade aqui no grupo bolsonarista. E tem aí mais um exemplo que eu separei, vou até chegar para o lado, Renatinho. Opa, tá aqui. Um exemplo que eu separei de Schadenfreude. Schadenfreude. Eu não sei falar alemão, gente, eu ensaiei. Schadenfreude. Tem um exemplo de Schadenfreude aqui, do bolsonarista rindo supostamente da desgraça alheia. E é um vídeo de uma passeata, um protesto de professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Diz aqui, que coisa maravilhosa. O que será essa coisa maravilhosa? Vamos ouvir. Votaram em Lula e estão arrependidos, olha pra aí, ó. Petista aí, ó. Lulista aí, olha pra aí, ó. Votaram em Lula, estão tudo chorando, pedindo greve geral. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Fizeram L e se fuderam. Claro que tem o palavrão, porque eles são realmente cidadãos de bem. Então, eu vou até tirar o áudio aqui, vou continuar rodando para vocês verem a imagem enquanto eu comento, porque são 4 minutos disso, é muita imagem, é muita imagem. E aí é essa lógica do protesto contra o governo federal, e ele diz, votaram em Lula, estão arrependidos. Porque isso conversa com a mentalidade bolsonarista, porque eles acham que se votou no presidente, você tem que ter absoluta aliança ao presidente, concordar com tudo que ele fala, um cheque em branco para presidente, que é uma lógica de seita, que funciona, claro, no universo bolsonarista e não no mundo normal. Fazer críticas ao governo Lula hoje é ter se arrependido do voto em Lula. Esses professores, pela lógica, estariam felizes caso o Bolsonaro fosse presidente. É a lógica de seita, que é muito específica. E tem uma pergunta que me fazem, eu vou aproveitar até para falar isso, uma pergunta que me fazem muito, e que eu também já me fiz, mas eu desisti da pergunta porque eu acho que ela é equivocada. Quando a grande ficha vai cair? Quando as pessoas vão se tocar que, por exemplo, o Brasil queria virar comunista, o Brasil queria fechar as igrejas sob o governo do presidente Lula, quando é que essas pessoas vão se tocar de que aquilo ali era uma mentira, foi vendido uma mentira?
Isso estou falando de uma mentira, só são várias, né, que depois factualmente se tornam erradas, quando aquela dos 72 horas, que o general Heleno ia assumir, tinha essa fake news que hoje a gente entende que estava ali nos planos, o general Heleno ocupar aquela comissão provisória ali que iria intervir na Justiça Federal. Mas em algum momento nos grupos bolsonaristas eles achavam que em 72 horas o Bolsonaro, que estava já nos Estados Unidos, ia dar um jeito e tal. A lógica de seita se aplica muito aqui. E também tem uma lógica de seita que pode ser comparada também com a lógica de pessoas que caíram em pirâmides, em golpes e acabaram empobrecendo. Incorporaram um discurso de que iriam prosperar, acabaram não prosperando e tudo mais. Há muitos documentários sobre esses assuntos de pessoas que saíram de seitas ou sobreviveram a esquemas de pirâmide. E o que eu percebo nesses casos de seita e pirâmide não é uma pessoa que vai vir a público e dizer eu estava errado, eu fui enganado. Provavelmente a pessoa vai ficar em silêncio. Eu conheci um caso específico de uma pessoa que caiu no esquema de pirâmide e ela virou uma pessoa triste. E ela não vinha a público falando, eu caí num esquema de pirâmide. Ela simplesmente reconhecia no seu íntimo e calou-se, não falava nisso. Então, provavelmente, e aí é uma especulação, diante dessa comparação com pirâmide e com seita, de que se a pessoa se tocar de que ela foi enganada, ela não vai vir a público dizer que foi enganada. Ela provavelmente vai simplesmente fazer uma saída à francesa do bolsonarismo. Então, resumo, criticou o governo Lula quer dizer que você queria ter votado no Bolsonaro. Vê no Zap. Essa é boa e eu não vou esconder a cara porque é de um senador da República, o senador Cleitinho, em cima de uma fake news. E ele trabalha com aquela ideia de economia do escândalo, ele mostra uma indignação. Ao mostrar uma indignação contra uma decisão errada, contra um governo corrupto, ele naturalmente se aproxima do povo e fala em nome do povo. É uma indignação em cima de uma fake news, mas na prática não faz diferença, né? Pelo que a gente entende no funcionamento dos grupos bolsonaristas. Então é uma mentira e ele está revoltado e promete agir, levar esse assunto aqui para o Congresso. Cadê? Vou botar o Congresso. Não estou enxergando, tá um puta sol aqui. Ah, aqui o Congresso, tá aqui. Tá. Ó, então tá. O senador está revoltado e promete agir. Vai levar o assunto aqui para o Congresso Nacional. Vamos ouvir. Virando esse país aqui, eu peço para vocês compartilhar esse vídeo para todo o Brasil. Olha isso aqui. Arma usada em tráfico de drogas não gera crime por posse ou porte ilegal, decide o STJ. Agora deixa eu ler para vocês aqui, ó. Na última quarta-feira, o STJ decidiu que a arma de fogo é um instrumento de trabalho do traficante e por isso mesmo ele não responderá por porte ilegal caso venha a ser preso, portanto, arma de fogo. É isso mesmo, gente. Uma arma, então, para o traficante, virou uma ferramenta de trabalho para o traficante. Sabe por que eu tô falando isso? Porque nesse governo agora, o cidadão do bem, ele não pode usar a arma para se defender. Mas o cidadão do mal, o traficante, para ele a arma é um instrumento de trabalho. É isso que virou esse país aqui, essa baderna. Pode ter certeza que nós vamos levar para o Senado para tentar mudar essa situação. Eu conto com o apoio de todos vocês. Essa verdadeira patifaria que tá virando esse país. Quer dizer, o Estado prefere ficar do lado do cidadão do mal do que ficar do lado do cidadão do bem. Vamos para cima, tamo junto. Então, vamos pra cima, tamo junto. Entenderam a lógica? E a fake news tem uma beleza. As melhores fake news são aquelas que têm um cheirinho de realidade. Essa indignação dele é em cima de uma notícia que veio do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, julgando um caso de um traficante, considerou que o porte de arma não poderia ser considerado um crime extra, e sim um agravante ao crime de tráfico de drogas. Como isso foi traduzido, está aqui, arma usada em tráfico de droga não gera crime. É uma meia-verdade, né? A decisão foi, não gera um crime adicional no caso de alguém julgado por tráfico de drogas. E essa ideia de que a arma faz parte de uso profissional do traficante, isso aí é pura invenção. Veja como a notícia que sai do STJ é contada pela metade e ainda é acrescentado essa informação de instrumento de trabalho do traficante. E aí, duplo twist carpado quântico, a culpa é de quem? Do governo Lula, porque esse governo está querendo desarmar o cidadão de bem. Então, STJ, governo Lula, tudo a mesma coisa. A base, fake news. Então, o senador aparece absolutamente escandalizado com algo que fica muito claro, é mentira. E aí, quando ele fala do STJ como sendo algo do governo Lula, mostra que eles, de várias maneiras,
não veem a separação dos três poderes, não entendem os três poderes. E essa praça aqui, eu disse, para eles era para ser a praça de um poder só, porque eles só entendem o poder como uma coisa só. O STF é a mesma coisa que o governo Lula, que é a mesma coisa que o STJ. Tudo a mesma coisa. E aí você pensa, né? Ele lá pega esse ódio e transforma teoricamente em ação política, porque vai mudar tudo. Não adianta você dizer para esse Dom Quixote golpista que aquilo ali não são gigantes, são ruins. Já está na cabeça das pessoas. E se um senador da República fala isso, ele de certa forma dá uma autoridade, porque o senador da República é uma autoridade. Um senador da República mentiria. Então quando alguém vem para frente do STF, se explode, aí você diz, ah, é um ato isolado, é um maluco. E aí você vai ver qual é a justificativa desse maluco. E tá lá, tudo que a gente vê exatamente aqui, nos grupos bolsonaristas. E aí, tá lá, o comunismo vai invadir o Brasil, vai destruir a sua família, todo aquele rosário de conspirações, junta com a ideia de protagonismo, que é oferecido na lógica de coach, por exemplo, mas também na lógica bolsonarista, que ele diz que o povo, a pessoa se investe da ideia de povo e vai fazer alguma coisa. Serve para o meia-bomber do STF e serve para a galera que estava nos campos bolsonaristas. Hoje a gente entende que aquilo ali foi organizado, forjado, financiado, fizeram até as faixas com os dizeres que as pessoas iam expor, tudo feito no Palácio do Planalto na época do governo Bolsonaro. E as pessoas que estavam lá acreditando que elas eram o povo e que aquilo ali era algo absolutamente orgânico e não construído. Eu fiz uma entrada na CNN Portugal para falar dessa ligação entre os grupos bolsonaristas acampados em frente aos quartéis generais, naquele período ali depois do segundo turno, e até o 8 de janeiro. Na época, a gente intuía uma ligação entre o Palácio do Planalto, na verdade era o Palácio da Alvorada, porque o Bolsonaro estava lá refugiado no Palácio da Alvorada. A gente via essa ligação, intuía essa ligação entre o governo de Jair Bolsonaro e os campos golpistas. Hoje, está muito claro. Você usou a nomenclatura minuta do golpe. Bolsonaro não usa esse nome naturalmente, ele diz que nunca quis um golpe, mas aí vamos usar a metáfora shakespeariana, não é porque você chama a rosa de outro nome que ela deixa de ser rosa. Mas Bolsonaro diz que tentava ali um estado de sítio diante de uma comoção nacional. Vamos lembrar, estamos ali no período entre o fim da segunda volta e a posse de Lula da Silva. Só que agora, com todos esses documentos revelados pela investigação da Polícia Federal, Pedro, fica muito claro. O que o Bolsonaro usava como justificativa para uma suposta comoção nacional eram aqueles campos de apoiantes de Jair Bolsonaro que estavam instalados diante de quartéis do Exército. E agora nós sabemos, pelas mesmas investigações da Polícia Federal, que esses campos eram alimentados, instruídos e orientados pelo Palácio do Planalto. Então a justificativa para lançar mão de um estado de sítio era algo organizado pelo Palácio do Planalto. Já havia uma suspeita, mas agora é tudo muito claro. Há documentos encontrados que mostram, por exemplo, que as faixas usadas nesses campos golpistas eram produzidas, idealizadas dentro do Palácio do Planalto. Tem um plano de golpe que foi impresso dentro do Palácio do Planalto, tem um organograma explicando como funcionaria o golpe e no fim desse organograma está escrito lá, objetivo final, Lula não sobe a rampa. Tem até entre esses documentos a oração do golpe, que tem um padre que foi indiciado. E eu vou terminar aqui, Pedro, pedindo licença para ler a oração do golpe, para você ver o quanto de descolamento do bom senso o Brasil esteve a poucos passos de um golpe de Estado. E diz lá, e era uma oração endereçada àqueles que hoje estão indiciados e alguns presos. Deus lhes dê coragem de salvar o Brasil, lhes dê ajuda a vencer a covardia e os estimule a agir com consciência histórica e não apenas como funcionários públicos de farda. Essa é a oração do golpe. Amém, Pedro? Vou-te deixar a ti só com essa... com essa profissão de fé. Então a gente sabe hoje, né? Os kids pretos trabalhando para aquilo, insuflando aquilo e até participando da organização e, no fim das contas, também do 8 de janeiro, mas as pessoas achando que elas eram a manifestação do povo, aquilo ali era o povo, era a vontade dos brasileiros e elas, com protagonismo, iam vir aqui para a Praça dos Três Poderes e mudar o Brasil e impedir a invasão comunista.
Pode ser loucura, eu não estou aqui para dizer se tem um CIDzinho ali ou não. Mas todas essas ideias propagadas nesses grupos estavam lá. Não à toa as pessoas chegaram aqui no 8 de janeiro e tinham as mesmas palavras de ordem. Onde elas aprenderam? Onde elas aprenderam aquelas palavras de ordem? Forças Armadas salvem o Brasil, eu juro dar a vida pela minha liberdade, intervenção federal com Bolsonaro no poder, Forças Armadas salvem o Brasil. De onde vieram esses slogans? Autônomos? Geração espontânea? Não. Ao longo de anos, elas consumiram esse tipo de conteúdo até chegar ao ápice e também não de forma espontânea. As pessoas decidiram marchar rumo a este lugar aqui e basicamente salvar o país do comunismo. Então é meio sem sentido a gente ficar discutindo por que as pessoas acreditam nisso, como as pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam nisso e essa coleção aqui de mentiras, fake news, delírios acaba ratificando a posição das pessoas. Se elas já acham que tem um comunista no Palácio do Planalto e ele quer destruir o país e não vem a diferença entre o governo, o STJ, e vem essa notícia de que o STJ diz que armas são instrumento de trabalho de traficantes, ela tem certeza que essa notícia é verdadeira. Isso aqui passa a ser a base de argumentação, como foi aquela ideia que o presidente Lula defendia que as pessoas assaltassem para comprar uma cervejinha. Nos grupos bolsonaristas, mas não só nos grupos, entre os bolsonaristas, isso é a premissa ou um exemplo de quando você vai argumentar para qualquer decisão que saia do Palácio do Planalto. Se lembra quando Lula, ele defendeu que as pessoas assaltassem para comprar uma cervejinha. E no caso da cervejinha do Lula, no caso das armas como instrumento de trabalho dos traficantes, se alguém disser alguma coisa ao contrário disso, o que é, Selminha? Fake news da mídia globalista, nazi-comunofascista. Se você não conhece essa corrente política do nazi-comunofascismo, quer dizer que você é calouro aqui no VinoZap. Se tivesse aqui há mais tempo, já saberia do que se trata. Não vou perder meu tempo com vocês, o tempo dos veteranos é precioso. Vou chegar para o lado aqui para falar de economia. Economia é um tema que os bolsonaristas amam, eles amam e entendem muito. Além de infectologia, direito constitucional, eles entendem muito de economia. E para explicar a economia tem que ser em forma de meme. E tá aqui, o dólar a 6, dólar a 6 é culpa exclusiva do Lula, tá? A gasolina a 6, eu vi aqui em Brasília, não estava 6 não. E aí, para compor o número da besta 666, você não conseguiu achar o número 6 3 vezes. Aí você força, você dá uma forçadinha de barra. É para ser um xiste bolsonarista e diz lá, 6 estão ferrados. Ha, 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 ha. Muito engraçado, humor bolsonarista. Então a economia está uma droga e tem uma justificativa. A mídia mente, né? Mas quando você quer dar credibilidade para o que você fala, você pega o quê? Um corte da mídia tradicional, aquela mesmo que mente. Duplo pensar bolsonarista e chegando para o lado. Diz o texto, mesmo Lula pagando a Globo milhões para mentir para os brasileiros, lá fora o mundo sabe da desgraça e a falência do Brasil. Então a Globo mente, a Globo mente, a Globo mente. E como é que eu vou mostrar que tem uma visão do lado de fora que diz o contrário do que a Globo está dizendo? Você faz um corte da CNN, vamos ouvir. A ação de um banco alemão, Deutsche Bank, o terceiro mandato do presidente Lula tem cada vez mais a cara do segundo mandato da Dilma Rousseff na economia. Fernando Nakagawa, como é esse contexto, hein? Então, olha, esse é um relatório. Vocês já entenderam aí qual é a notícia vindo da CNN. A CNN, que é lixo, serve como elemento chancelador de verdade para os bolsonaristas, vai entender. E Globo, CNN, é tudo igual, a gente sabe, né? Então, o banco alemão avalia mal a economia do governo Lula. Logo, verdade. Por quê? Porque vai ao encontro do que eu já penso. Quando, por exemplo, o Bolsonaro era criticado por sua postura contra o meio ambiente por organizações de governos estrangeiros, aí era o globalismo, a opinião da Europa sobre desmatamento e sobre também o combate à pandemia. Não, isso não vale. Mas quando fala de economia, eles estão absolutamente corretos. E aí vale dizer que a opinião do Deutsche Bank, a opinião do mercado financeiro não é voz de Deus, é a opinião de um setor que tem interesses. Ao mesmo tempo, você tem duas informações que são muito preciosas e que jamais vão estar aqui, que é diminuição da pobreza e desemprego em menor valor já registrado. Isso não vai estar nos grupos bolsonaristas. E tem uma coisa aqui que é breaking news. Renatinho, por favor, vinheta. Os bolsonaristas estão preocupados com o desmatamento na Amazônia.
Tá aqui. Apesar de os números dizerem que o desmatamento diminuiu no governo Lula, isso não importa. Importa que na cabeça deles o desmatamento aumentou e agora eles fingem que estão preocupados. Quando era maior, não estavam preocupados. E aí atacam a Marina Silva, que teoricamente seria responsável pelo suposto aumento. Ela é responsável pelo aumento no desmatamento que não existiu. E fazem o quê? Põem ela no corpo do ET do Steven Spielberg. E tá o texto: cupim gigante está devastando a floresta amazônica. Então, eles aproveitam para atacar a Marina por uma coisa que é uma mentira, tá bom? É aquele fenômeno que vocês já conhecem do Lua de Cristal. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tem esse fenômeno, gente, que eu vou falar eu vou fazer um vídeo sobre isso algum dia, não sei quando, talvez em 2025, que é o fenômeno dos videntes, ciganos, cartomantes e astrólogos bolsonaristas. Eles olham para os astros, para as cartas e descobrem que o Lula é comunista, que o Bolsonaro é o mito e que Bolsonaro vai voltar. O tempo do Lula está terminando. Segundo o cigano, o tarô revela o fim do ciclo. Eu tô mais de olho aqui no STF, no andamento do julgamento lá, de todo aquele rosário de crimes cometidos pela então cúpula do governo federal. Eles não, preferem se apegar ao tarô nesse fenômeno que é muito interessante, de uma mistura de charlatanismo com anticomunismo, a coisa do místico com o autoritário, do oculto com o golpismo. É exclusivo no mundo bolsonarista. Eu acredito. Então, o cigano está dizendo que o ciclo do Lula está acabando. Fonte, vozes da cabeça dele. Quando eu falo vozes da cabeça dele, é algo literal. Por quê? E esse cigano aqui tem um canal lá, um canal no Instagram, os vídeos dele estão no YouTube, e ele diz que houve vozes de pessoas mortas e também de extraterrestres. Então, quando fala vozes da cabeça, é algo bastante literal. Garrone, só por vocês, tá? Tá pagando um mico porque o Garrone está dançando no meio da Praça dos Três Poderes, que os bolsonaristas queriam que fosse praça de um poder só. Eu tô dançando. Por quê? Tá na hora da conspiração cabeluda. E quando é conspiração cabeluda, tem música e tem também fake news. Fake news vieram para Brasília junto comigo. Porque essa conspiração é muito cabeluda. E mais do que cabeluda, ela é dupla. Tem duas conspirações deliciosas para vocês. Obrigado, fake news. Tem duas conspirações deliciosas para vocês envolvendo o 8 de janeiro. Tudo foi obra do PT. Adoro essa musiquinha, adoro essa musiquinha. Olha, eu não vou nem dizer... Obrigado, fake news, obrigado. Eu não vou nem dizer que é mentira, esse negócio do PT responsável pelo dia, não vou nem dizer que é mentira. Vamos dizer que estejamos na dúvida. Chegou uma prova. Chegou uma prova. E aí, eu vou rodar o vídeo e aí vocês vão pensar junto comigo, tá? Vou chegar aqui pro ladinho, vou rodar o vídeo. Tá aqui. Ajudem a divulgar para que o fotógrafo seja convocado pela CPI do 8 de janeiro. É guerra declarada a nós. Vai afrouxar? Antes de rodar o vídeo, tá? Eu falei que ia rodar, não vou rodar agora. Então, um vídeo para convocar o fotógrafo para ir para a CPI do 8 de janeiro. Essa CPI se encerrou em outubro de 2023. É um vídeo que circula nos grupos no ano de 2024 para convocar um fotógrafo para a CPI que acabou no ano de 2023. Quando eu digo que é quântico, vocês não acreditam em mim. É uma coisa que você pode chamar de anacrônico, mas eu gosto de quântico porque dá um ar mais místico, que eles tanto adoram, né? O misticismo, com o autoritarismo, com o golpismo, é uma coisa que acontece muito nos grupos bolsonaristas. Então, é um vídeo para convocar esse fotógrafo, só que a CPI já acabou. E é um argumento que foi usado muito na época e ele continua sendo usado mesmo sendo impossível convocá-lo para uma CPI que já acabou. Não entendeu nada? Eu também não entendi muita coisa, mas eu tento explicar para vocês o que eu entendo. Vamos ver o vídeo. 8 de janeiro pode ter sido armação do PT e eu tenho mais uma prova. Esse vândalo que chutou a porta e esperou o fotógrafo chegar. A porta estava aberta e o cara só chutou pro outro bater a foto. O cara que chutou a porta chegou no fotógrafo e olhou a câmera dele pra ver a foto. Daí o fotógrafo cumprimentou o vândalo como se fosse amigo dele. O fotógrafo é o Adriano Machado da Reuters Brasil. O Adriano dá like no Randolph, dá like na Janja, dá like no amigo dele fazendo pra fazer pressão para esse fotógrafo depor. Compartilha esse vídeo. Então, é um vídeo para convocar esse fotógrafo para depor na CPI. Um detalhe importante, ele depois. Eu acho que esse tipo de vídeo
passa uma ideia, que é uma especulação minha, mas com bastante base na realidade, que o gabinete do ódio está operando pouco, por medo, porque alguns deles podem estar presos, podem estar sendo investigados, o motivo que for. Ou as pessoas estejam com medo de botar dinheiro nessa história porque pode dar merda ali no Supremo Tribunal Federal. Bem, tá fraquinho. Então o que você faz? Você joga um vídeo antigo do 8 de janeiro para levantar essa suspeita de que o 8 de janeiro foi organizado pelo PT. Mas cumpre o objetivo, que é deixar essa suspeita no ar. E essa ideia do fotógrafo foi levantada na época do 8 de janeiro, não à toa o fotógrafo depois. Ele começa com essa imagem que está aí na tela, que é ele com pessoas com a bandeira do PT. No 8 de janeiro não, pessoas com a bandeira do PT. Corta, já tem imagens do 8 de janeiro. E tem um fotógrafo da Reuters dentro do Palácio do Planalto fotografando o golpista que estava ali tentando quebrar uma porta de vidro dentro do Palácio do Planalto. E esse fotógrafo tem likes em redes sociais de esquerda. Duplo twist carpado quântico, ele é petista, logo aquele golpista é petista também. Por quê? Porque eles apertaram a mão. Pronto, está provado que o 8 de janeiro foi organizado pelo PT. Não faz sentido vocês buscarem sentido dentro dessa realidade, porque isso aqui não é uma busca pela verdade, é uma busca pelo pertencimento a esse grupo, pelo acolhimento. O fotógrafo, depois, na CPI aqui no Congresso, na CPI mista, e disse basicamente que ele já tinha sido agredido e xingado ali naquele ambiente, ele tirou a foto, veio o bolsonarista cumprimentá-lo, o que ele ia fazer? Ele ia desviar, não ia cumprimentar porque ele não concorda com as posições daquela pessoa que está quebrando tudo. Eu mesmo, quando fui aos campos bolsonaristas aqui em Brasília, eu cumprimentei as pessoas me cumprimentaram também. Logo, o Garrone é bolsonarista. A gente pode especular, sem muito embasamento, de que se tratavam de pessoas violentas. Tô errado eu? Já tô saindo. A luz está indo e voltando, a luz está indo e voltando. Então, um fotógrafo que tem likes em redes de esquerda cumprimentou alguém que estava no Palácio do Planalto, duplo twist carpado quântico, o PT organizou o 8 de janeiro. 800 páginas da Polícia Federal, não. Aperto de mão de um fotógrafo, um cagaço de ser agredido pelo golpista, prova que aquilo ali era tudo obra do PT. Então você tá lá, pensa, no Palácio do Planalto, a galera quebrando tudo. Eu acho, de certa forma, prudente, não sei se vocês concordam comigo, de pressupor que aquelas pessoas são violentas. Vem uma pessoa que tá quebrando tudo, te cumprimenta, o que você faz? Você tira a mão porque fala, não concordo com a sua atitude, porque você é um golpista e eu sou um defensor da democracia? No mundo bolsonarista, essa deveria ter sido a postura do fotógrafo. Mas talvez vocês sejam pessoas iluminadas, que tenham uma fé na humanidade, que eu infelizmente não possuo. E hoje tá especial, tá em Brasília, é um vídeo especial aqui em Brasília. Então tem duas conspirações cabeludas para vocês. Fake news, entra de novo. Tô pagando caro nesse cachê, hein? 2 entradas dele, tô pagando em dobro, mas esse vídeo eu investi muito. Então uma equipe aqui, vocês não sabem, é uma equipe gigantesca que tá aqui servindo a coluna do Garrone, sabe? Toda uma estrutura, equipe técnica, iluminação, áudio, contra-rega, produção. É uma equipe muito grande e também fake news com 2 entradas. É muito dinheiro que tem este canal no YouTube, meu Deus. De onde vem a fonte dessa conspiração cabeluda? De novo, para provar que foi o PT que organizou o 8 de janeiro. De um áudio extraído de vídeo do 8 de janeiro. É um áudio extraído com S, tá bom? Então, você já entendeu que esse vídeo tem muita credibilidade. E é uma voz que nós desconhecemos e uma seleção aleatória de imagens do 8 de janeiro. Essa voz merece todo o crédito. Por quê? Porque você acredita exatamente no que ele está falando, não é, patriota? Então, Conspiração Cabeluda 2, a missão golpista, vídeo com estética tosca, muita credibilidade. E por que é verdade? Porque ele foi extraído. Ele foi extraído com S. Se foi extraído com S, credibilidade pura. Vamos ouvir. O áudio é meio ruim, eu vou rodar e depois eu falo em cima, se vocês não entenderem, eu repito mais ou menos o que é dito no áudio, tá bom? Porque tá mal gravado, entendeu? Foi uma coisa assim super escondida, foi captado, assim, super secreto. Só tem aqui. Estava na minha caravana, testemunhou que nós foi registrado na hora de entrar ali. Ô pessoal, quem estava na minha caravana
Aí eu vou tirar o áudio, vocês vão vendo essas imagens aí. Então ele diz no áudio, tá gravando ainda, gente, tá um sol, tô com medo desse telefone superaquecer. Ele diz no áudio que na caravana dele, que veio pro 8 de janeiro, todos foram revistados. E ele chegou lá ao Palácio do Planalto, já havia pessoas com pé de cabra, martelo e que já estavam quebrando tudo lá dentro. Então, essa voz, que não sabemos quem é, diz que foi uma armação da esquerda, logo foi uma armação da esquerda. E eles vão decretar um artigo aí. Essa coisa de decretar artigo é coisa bolsonarista, mas a esquerda, segundo eles, ia decretar um artigo aí contra o povo. Então, voz em off, e essas imagens aí de rojões, pessoas com armas aí, alavanca. Então, o off está dizendo que essas pessoas da caravana dele, desta é uma única pessoa, a caravana dele, todo mundo foi revistado. Logo, duplo twist carpado quântico, os militares deixaram passar as pessoas armadas para quebrar tudo. Os militares da Polícia Militar do DF, que está na mão de um bolsonarista. Mas isso, detalhes. Bolsonarista que foi reeleito. Detalhes. Se na caravana dele todos foram revistados, ou seja, nenhum patriota chegou aqui com armas. E também tem uma coisa do alguém ali com fone de ouvido, ou seja, tem uma arquitetação e tal. Logo, essas pessoas são petistas. Entendeu a lógica? Ele fala, eu fui revistado, os meus colegas de ônibus foram revistados. Logo, qualquer pessoa que estiver armada na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, é petista. Porque eu, patriota, fui revistado, os meus colegas foram revistados, logo todos os patriotas foram revistados e aquelas pessoas armadas foram mandadas pelo PT. Por quê? Porque ele quer lua de cristal, tudo pode ser, só basta acreditar. Aí joga ali Antifa, por quê? Porque ele quer que seja Antifa, desejo, lua de cristal de novo. E essa ideia de organização, de ter uma organização além daquelas pessoas normais, espontâneas, que eram os bolsonaristas, senhoras com Bíblia na mão, ter uma organização, essa organização, segundo eles, petista, mas a gente entende agora pela investigação da Polícia Federal que tinha uma organização muito bem feita dos chamados Kids Pretos. Esse sim, com táticas bastante avançadas, pelo menos para o nível brasileiro, as mais avançadas dentro das Forças Armadas brasileiras, de todo tipo de contra-inteligência e também de sabotagem e outras coisas do mundo mais subterrâneo. Então, fica muito claro que o que eles chamam de algo organizado, idealizado, arquitetado pelo PT, era, na verdade, algo organizado, arquitetado por Kids Pretos e companhia, com a anuência da cúpula das Forças Armadas. Não a cúpula toda, porque Exército e Aeronáutica não foram até o fim, mas esse golpe tinha apoio, pelo que a gente entende das investigações, do presidente da República, do seu vice-general Braga Neto, do ministro de Segurança Institucional, o senhor, no caso da testosterona mor, e também do ministro da Defesa. Ou seja, no nível ministerial, aquilo já estava resolvido. Ou os ministros não participaram, ou seja, foram indiferentes, mas já sabiam, porque houve várias reuniões de golpe. A gente viu aquela reunião de 5 de julho em que Bolsonaro defendia a não realização de eleição. Então os ministros sabiam. Do nível ministerial, passou o golpe. Foi para o nível dos comandantes das forças. E aí, por um pouco, houve ali uma omissão do alto comando, houve um apoio da Marinha e, no fim das contas, também um não, ou pelo menos hoje não, faro do Exército e da Aeronáutica. Então, chegou ao nível ministerial. Foi por pouco. Resumindo em uma frase, o 8 de janeiro foi promovido pelo PT. Como eu sei? Eu vi no Zap. Agora falando sério, não que tudo antes não tenha sido sério, mas é natural que se questione, eu falei um pouco disso, por que essas pessoas cismam em cair em algo que é absolutamente mentiroso, contraditório dentro da própria lógica. Não faz sentido lógico você, por conta de um aperto de mão, você dizer que o 8 de janeiro foi orquestrado pelo PT. E por conta de uma voz em off e de imagens de pessoas armadas, você dizer que aquelas pessoas armadas estavam a serviço do PT porque uma pessoa na caravana disse que ele foi revistado. Se ele foi revistado, quem não foi revistado é porque está em conluio com o PT. Não faz muito sentido. Isso se você achar que temos que trabalhar dentro da lógica. Aqui se trabalha não com a lógica de verdade, mas com a lógica de acolhimento. Eu citei o caso de seitas e também de esquemas de pirâmide. A pessoa se sente acolhida. Na seita você tem a verdade. No esquema de pirâmide você tem a prosperidade. Por que você abriria
a mão disso. Como acreditar agora que Bolsonaro vem mudando de opinião? A princípio nada existia, era tudo uma grande conspiração. E agora ele aos poucos diz que não, aquilo não era golpe. Ah, eu estudei um texto sim, texto que antes eu não reconhecia. Bolsonaro, diante do óbvio, diante das informações muito claras em investigações, ele está tendo que recuar, adaptar o discurso. Quem antes negava tudo, hoje faz delação. O ministro, o vice, que era aliado, agora é alijado. Bolsonaro tenta se separar. Aquela ideia de unidade Bolsonaro com as Forças Armadas não existe mais. Havia a ideia de que uma parte, isso na ideia bolsonarista, dos grupos bolsonaristas, uma parte do exército é comunista e não quis dar o golpe de Estado ou intervenção militar com Bolsonaro no poder. Então esses são comunistas. Só que agora Bolsonaro critica aqueles que estavam com ele até o fim, ficaram com ele até anteontem, até o fim do governo dele e até depois do governo dele. Lembrando que Braga Neto tem cargo dentro do partido de Bolsonaro, ele tem crachá do PL, despacha dentro do PL, tem gabinete no PL, ele é aliado de Bolsonaro em todos os sentidos. E agora Bolsonaro se distancia dele, dizendo que não sabia, afinal, depois da criação daquela comissão que seria liderada por Braga Neto e por senhor no caso da testosterona, na Justiça Eleitoral não tinha o nome de Bolsonaro. Então, a defesa dele diz agora que aquilo ali era uma coisa feita alheia a Bolsonaro, quase como um golpe dentro do governo Bolsonaro contra Bolsonaro. Eu tenho muita curiosidade sobre como isso vai seguir nos grupos bolsonaristas. Ainda não há esse cisma entre Bolsonaro e todos aqueles outros que participaram, segundo as investigações da Polícia Federal, deste golpe. Braga Neto é uma figura ausente no momento nos grupos bolsonaristas, o general Heleno é uma figura ausente nos grupos bolsonaristas. Por enquanto, fala-se muito de Bolsonaro, esquece Mauro Cid, que era o seu fiel escudeiro, agora delator. Essa divisão que a gente vê no âmbito público de Bolsonaro claramente se afastando dos seus, isso ainda não chegou aos grupos bolsonaristas. Vamos ficar de olho. Eu vou contar para vocês, eu vim para Brasília por vários motivos e também para trabalho, fiz até uns cortes das minhas participações no meu Instagram, se vocês quiserem ver. E apurando aqui, uma pergunta que sempre me fazem é: quando é que o Bolsonaro vai ser preso? Quando é que isso vai acabar? Porque eu já sei, já está tudo claro. Tem um processo, Ministério Público agora, e depois vai para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Vou até terminar esse vídeo indo para o Supremo Tribunal Federal. Yay! Ó, porque tá com uma luz horrorosa aqui, espero que esteja bom. Me perguntam isso. E aí, eu fiz essa pergunta para algumas fontes aqui, passeei por Brasília e me falaram no mês, o mês de setembro. O mês de setembro é o mês com que se trabalha esse julgamento de Bolsonaro. E se tudo for encaminhando como parece que está, porque as provas são muito claras, você teria ali uma condenação de Bolsonaro por essa época aí. Então vamos arredondar, segundo semestre de 2025, Bolsonaro condenado e preso, será a ver. Eu vou continuar nos grupos bolsonaristas acompanhando, porque não importa tanto para eles, ou não importa nada para eles o que acontece aqui no mundo de fora. Importa o que passa na cabeça deles, naquele mundo paralelo. E eu vou acompanhar todos os desdobramentos que tiverem das notícias. Vai ter denúncia de Bolsonaro, provavelmente vai ter o julgamento de Bolsonaro, provavelmente ele vai ser julgado e condenado. E os grupos bolsonaristas estão lá funcionando. E eu vou estar lá, compartilhando tudo com você. Vê no Zap Interativo, eu rodo um vídeo, vocês comentam, eu leio aqui, mas eu só leio de quem está inscrito no canal. Vamos ouvir esse. Esse chocou muita gente, vamos ouvir. Patriotas, um grande beijo para vocês. Bom, chegou o dia, né? Um feriado mais vergonhoso do nosso calendário, que é o Dia da Consciência Negra. O dia que o preto tem consciência, porque o resto dos dias ele não tem. Zumbi dos Palmares foi um escravagista, um bandido, estuprou mulheres, demonizam a Redentora Isabel, a Redentora que nos salvou por ser branca. Isso mata eles. Por isso eles defendem o zumbi, idolatram o Zumbi dos Palmares. O movimento negro nada mais, nada é de que um braço da esquerda comandado por brancos, sim, brancos marxistas, senzala ideológica. É uma escravidão moderna, né? São negros fracos,
com um complexo de inferioridade. O branco é culpado por todos os seus fracassos. É assim que o ódio é fomentado. E eles escondem que o preto escravizou o próprio preto. A esquerda formou uma legião de pretos racistas, rancorosos. Em sua maioria são cotistas. É racismo velado. Ai, ai, vamos para as mensagens? Vi no Zap interativo, socorro, a nossa Redentora Isabel. De onde saiu esse ser? Temos os paleontólogos do futuro vão estudar. Vi no Zap interativo, não tem como ficar cheio de rancor depois de ver esse vídeo que é só expressão do vergonha alheia. É capaz de defini-lo. Uma nota dó. Vi no Zap interativo é tanto absurdo que eu nem sei por onde começar. O patriota ficou perdido. Vi no Zap interativo é de uma ignorância tão atroz que até gera um sentimento de compaixão. Seria cômico se não fosse trágico. Nós acabamos de ver que esse aqui não é um patriota de verdade porque ele tem o sentimento de compaixão. E vi no Zap interativo, quais são as fontes dessa senhora? Meu Deus, que coisa absurda. Gente, essa senhora tá muito louca. Eu tenho um medo desse tipo de gente. Fonte, minha filha, a fonte a gente sabe. É o Vi no Zap. E agora, para encerrar, o Vi no Zap interativo. É aquele vídeo que você vai comentar e eu vou rodar aqui na semana que vem. É um vídeo pequeno, é um vídeo gracioso, é um vídeo natalino, engraçadíssimo, dentro da lógica bolsonarista. Um casal loiro, indignado, faz um cartaz que vai fazer você, patriota, chorar de rir. Eu vou ficando por aqui. Esse foi um Vi no Zap especial, direto aqui de Brasília, do calor de Brasília. Mereço muitos likes. O nome disso é amor, porque eu tô derretendo aqui. Talvez tenha uma pizza no seu vídeo. Eu já peço escusas por esse probleminha aqui. O Vi no Zap fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. A seguir, Vi no Zap interativo. Comente.